curadas. Vitaminas. As vitaminas são compostos orgânicos essenciais para o funcionamento adequado do organismo. Embora sejam necessárias em pequenas quantidades diárias, elas desempenham funções reguladoras fundamentais, especialmente como coenzimas, substâncias que auxiliam as enzimas nas reações químicas do metabolismo celular. Como a maioria das vitaminas não pode ser sintetizada pelo corpo humano, elas devem ser obtidas por meio da alimentação variada. No entanto, há exceções. Algumas vitaminas, como a vitamina K, podem ser produzidas por bactérias do intestino e absorvidas pelo organismo. Certas substâncias chamadas provitaminas podem ser transformadas em vitaminas ativas. Um exemplo clássico é o beta-caroteno, presente em vegetais amarelos, como a cenoura, e verde escuros, como o espinafre, que é convertido em vitamina A no organismo. Nenhum alimento contém todas as vitaminas em quantidade suficiente, o que justifica a importância de uma dieta diversificada, rica em vegetais, frutas, cereais e proteínas. Classificação das vitaminas As. 13 vitaminas essenciais ao corpo humano são divididas em 2 grandes grupos, com base em sua solubilidade. Vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K. Solúveis em lipídios, precisam ser ingeridas com alimentos gordurosos para que sua absorção intestinal ocorra corretamente. São armazenadas no organismo, especialmente no fígado e no tecido adiposo. Como não são facilmente eliminadas, o excesso pode causar hipervitaminose, com sintomas variados, que podem incluir intoxicação hepática, problemas ósseos ou neurológicos. Vitaminas hidrossolúveis, vitamina C e as do complexo B. Solúveis. Em água, são facilmente transportadas pelo sangue. Pouco armazenadas pelo organismo, por isso, precisam ser consumidas regularmente. O excesso normalmente é excretado pela urina, reduzindo o risco de acúmulo tóxico. Cada vitamina tem funções específicas e indispensáveis, como participar da formação de tecidos, fortalecer o sistema imunológico, atuar na visão, nos ossos, no sistema nervoso, entre outros. Vitamina A, retinol. Tem como função compor os pigmentos visuais da retina, atuar como antioxidante e colaborar na manutenção dos epitélios. É encontrada em vegetais de cor laranja, como cenoura, em vegetais verdes e amarelos, além de fígado e laticínios. Sua deficiência pode causar cegueira noturna, queda da imunidade e ressecamento da pele. Vitamina D, calciferol. Atua no metabolismo de cálcio e fósforo no corpo. Pode ser sintetizada na pele a partir da exposição aos raios solares e da provitamina D. Fontes alimentares incluem laticínios, peixes, ovos, cogumelos e óleo de fígado de bacalhau. A deficiência causa raquitismo em crianças, deformidades ósseas e osteomalácia em adultos, enfraquecimento ósseo. Vitamina E, tocoferol, funciona como antioxidante e participa na formação de estruturas celulares, como as membranas. Pode ser obtida a partir de fígado, carnes, óleos vegetais, vegetais verdes folhosos e nozes frescas. A deficiência pode levar à anemia, degenerações no sistema nervoso, abortos e esterilidade masculina. Vitamina K, filoquinona. Importante na coagulação sanguínea. Está presente em vegetais verdes como brócolis e espinafre, óleos e laticínios, além de ser produzida por bactérias intestinais. Sua ausência pode provocar dificuldades na coagulação e hemorragias. Vitamina B1, tiamina. Atua no metabolismo dos carboidratos. Fontes incluem cereais integrais, leveduras, castanha de caju, castanha do Pará e carne de porco. A carência causa beriberi, paralisia muscular, e polineurite, degeneração dos nervos. Vitamina B2, riboflavina. Participa da respiração celular e na produção de hemácias. Está presente em laticínios, ovos, fígado, carne vermelha, leveduras e vegetais verdes como espinafre e brócolis. Sua deficiência pode causar fissuras na pele, principalmente na boca, língua e bochechas, e anemia. Vitamina B3,
niacina ou nicotinamida. Importante no metabolismo dos lipídios e na respiração. Celular. Encontra-se em carnes, leveduras, peixes, cogumelos, amendoim, nozes, cereais integrais e fígado. A deficiência provoca pelagra, caracterizada por dermatite, diarreia e distúrbios psicológicos. Vitamina B5, ácido pantotênico, envolvida na síntese de esteroides e na coenzima A, essencial para o metabolismo energético. Fontes incluem carnes, peixes, fígado, leveduras, laticínios, cereais integrais, cogumelos e frutas. A falta dessa vitamina pode causar fadiga, anemia, baixa produção de cortisol e formigamento nas extremidades. Vitamina B6, piridoxina, relacionada ao metabolismo de lipídios e aminoácidos, presente em carnes, peixes, abacate, fígado, laticínios, nozes, castanhas e cereais integrais. Também é produzida por bactérias intestinais. A deficiência causa dermatite ao redor dos olhos, nariz e boca, além de anemia e náusea. Vitamina B7 ou H, biotina. Participa da produção de ácidos graxos, aminoácidos, glicogênio, bases nitrogenadas e queratina. Encontrada em carnes, fígado, cogumelos, abacates, amendoins, leveduras e ovos. Também é sintetizada por bactérias intestinais. A deficiência provoca fadiga, dores musculares, inflamações na pele e distúrbios nervosos. Vitamina B9, ácido fólico. Fundamental para a formação do tubo neural, produção de aminoácidos, bases nitrogenadas e células sanguíneas. Está presente em pães, vegetais verdes, frutas cítricas, fígado, leveduras, cogumelos, leguminosas e grãos integrais, além de ser produzida por bactérias intestinais. A deficiência pode causar má formação fetal, como anencefalia, e anemia. Vitamina B12, cobalamina, essencial na maturação das hemácias e na síntese de ácidos nucleicos e proteínas. Fontes incluem carnes, fígado, frutos do mar, peixes, ovos e laticínios. A carência provoca anemia perniciosa e distúrbios nervosos, como dormência e perda de memória. Vitamina C, ácido ascórbico. Atua como antioxidante, auxilia na produção de colágeno e na cicatrização. Encontrada em frutas como acerola, goiaba, caju e frutas cítricas, além de vegetais como salsa, couve e brócolis. A deficiência leva ao escorbuto, caracterizado por sangramentos nas gengivas, perda dos dentes, fraqueza, lesões intestinais e má cicatrização. Proteínas. As proteínas são macromoléculas essenciais à vida, com participação em praticamente todas as funções biológicas. A palavra proteína vem do grego proteios, que significa primeiro, destacando sua importância, fundamental no metabolismo dos seres vivos. Elas são formadas por longas cadeias de aminoácidos, que são os seus monômeros. Essas cadeias podem conter dezenas, centenas ou até milhares de aminoácidos ligados entre si, formando estruturas complexas. Por isso, as proteínas são classificadas como polímeros biológicos. Funções biológicas das proteínas. Função: catalisadora. Muitas proteínas atuam como enzimas, que são catalisadores biológicos capazes de acelerar reações químicas vitais no organismo. Função estrutural. Algumas proteínas compõem estruturas do corpo, conferindo forma, sustentação e resistência. O colágeno é um exemplo. Ele proporciona resistência e rigidez a tecidos como ossos, pele e tendões. É a proteína mais abundante no corpo humano. A queratina também é estrutural, sendo encontrada na epiderme, nas unhas e nos pelos, ajudando na proteção contra a perda de água. Fontes de proteínas As. Proteínas são encontradas em abundância em alimentos, de origem animal, como carnes, ovos, leite e seus derivados. Também estão presentes em leguminosas, como feijão, lentilha e grão de bico, e em sementes oleaginosas, como castanhas, nozes e amêndoas. Funções adicionais das proteínas, além das funções catalisadora e estrutural,
Algumas proteínas também são responsáveis pelo transporte de substâncias no organismo. Um exemplo é a hemoglobina, que transporta o oxigênio dos pulmões até as células. Na membrana plasmática das células, existem proteínas específicas que controlam a passagem de moléculas e íons entre o meio externo e o interior celular. O sistema imunológico também depende de proteínas, conhecidas como anticorpos, ou imunoglobulinas, que reconhecem e se ligam a antígenos, substâncias estranhas, para neutralizá-los ou marcar sua destruição. Há proteínas com função regulatória, como a insulina, produzida pelo pâncreas, que controla os níveis de glicose no sangue. Quando a glicemia aumenta, a insulina promove a entrada da glicose nas células, reduzindo sua concentração no sangue. Proteínas também participam da recepção de estímulos, como é o caso das proteínas receptoras presentes nas membranas dos neurônios. Elas se ligam aos neurotransmissores, permitindo a propagação dos impulsos nervosos entre as células. Algumas proteínas desempenham função motora, como a atina e a miosina, que interagem para promover a contração muscular. Assim, como os lipídios e carboidratos, proteínas também podem funcionar como reserva nutritiva, fornecendo energia e aminoácidos. Exemplos são a caseína, encontrada no leite, a ovoalbumina, na clara do ovo, e proteínas presentes em sementes, como soja e ervilha. Aminoácidos ou ex-aminoácidos são as unidades formadoras das proteínas. Cada aminoácido possui um carbono central, carbono alfa, ligado a 4 grupos, um átomo de hidrogênio, um grupo carboxila, um grupo amina e um radical, R, que varia entre os diferentes tipos de aminoácidos. As diferenças entre os radicais conferem diversidade funcional e estrutural às proteínas. Enquanto as plantas produzem todos os aminoácidos, os animais sintetizam apenas alguns. Os demais devem ser obtidos pela alimentação. Assim, os aminoácidos se dividem em naturais, produzidos pelo próprio organismo, glicina, alanina, serina, cisteína, tirosina, etc. Essenciais. Não são produzidos pelo organismo e precisam ser ingeridos, triptofano, lisina, leucina, metionina, etc. Alimentos, como carne, leite, ovos e soja, fornecem todos os aminoácidos essenciais. Já os vegetais, isoladamente, não contêm todos eles, mas uma dieta diversificada pode suprir essa necessidade. Ligação peptídica. Os aminoácidos se unem por ligações peptídicas, que ocorrem entre o grupo carboxila de um aminoácido e o grupo amina de outro, com liberação de uma molécula de água, síntese por desidratação. Durante a digestão, essas ligações são quebradas por hidrólise, liberando os aminoácidos para a formação de novas proteínas. 2 aminoácidos unidos formam um dipeptídeo. 3 formam um tripeptídeo. Mais de 10 formam um polipeptídeo, que pode se tornar uma proteína. A variação no número, tipo e sequência de aminoácidos nas proteínas é determinada geneticamente e define sua estrutura e função. Estrutura das proteínas. As proteínas apresentam uma estrutura tridimensional complexa, com 4 níveis. Primária, sequência linear de aminoácidos, determinada pelo DNA. Secundária, formação de padrões como hélices, A hélice ou folhas pregueadas, V pregueada, sustentadas por ligações de hidrogênio. Terciária, dobramento tridimensional completo da cadeia polipeptídica, essencial para a função da proteína. É mantida por interações químicas diversas entre os radicais dos aminoácidos. Quaternária, presente em proteínas formadas por 2 ou mais cadeias polipeptídicas, subunidades, como a hemoglobina, que possui 4 cadeias, 2 alfa e 2 beta. Príons, proteínas patogênicas. Os príons são proteínas infecciosas, que não contêm DNA ou RNA. Eles causam doenças como a encefalopatia espongiforme bovina, mal da vaca louca, e a doença de Creutzfeldt-Jakob em humanos. Essas proteínas sofrem mutações que alteram sua estrutura tridimensional, tornando-as altamente resistentes e capazes de transformar proteínas normais em versões patológicas.
O acúmulo dessas proteínas danifica o tecido cerebral, levando à morte das células nervosas. Desnaturação proteica A. Estrutura tridimensional das proteínas é sensível a mudanças no ambiente, como variações de temperatura, pH, radiação e concentração de sais. Quando essas condições mudam, as interações químicas que mantêm a forma da proteína podem ser rompidas, alterando sua estrutura e inativando sua função. Esse processo é chamado de desnaturação. A desnaturação pode ser irreversível, como quando se cozinha um ovo. A clara muda de textura e cor, porque a proteína é desnaturada com o calor. Em alguns casos, é possível a renaturação, ou seja, a recuperação da estrutura original. Mas isso nem sempre ocorre. Enzimas. As enzimas são proteínas que atuam como catalisadores biológicos, ou seja, aceleram reações químicas sem serem consumidas nelas. Elas reduzem a energia de ativação, que é a energia mínima necessária para que uma reação ocorra. Ribozimas. Além das enzimas proteicas, algumas moléculas de RNA, chamadas ribozimas, também têm função catalítica. Estrutura das enzimas. Algumas enzimas são feitas apenas de aminoácidos, mas outras precisam de componentes adicionais para funcionarem. Holoenzima, enzima completa e ativa. Apoenzima, parte proteica. Cofator, parte não proteica. Pode ser íon metálico, Fe2+, Mg2+, Zn2+. Molécula orgânica, vitaminas, chamada coenzima curiosidade. O nome das enzimas geralmente vem do substrato com o sufixo ase, ex, lactase digere lactose. Mecanismo de ação. A enzima tem uma região chamada sítio ativo. O substrato se encaixa no sítio ativo, formando o complexo enzima-substrato. A reação ocorre e o produto é liberado. A enzima permanece inalterada e pode agir novamente. Especificidade. Enzimática. As enzimas são específicas. Cada uma atua em substratos específicos. 2 modelos explicam isso. Chave e fechadura. Encaixe perfeito entre enzima e substrato. Encaixe. Induzido. Modelo atual. A enzima muda levemente sua forma para se ajustar ao substrato. Fatores que afetam a atividade enzimática. Temperatura. Até certo ponto, o aumento de temperatura acelera a reação. Se passar da temperatura ideal, otimal, ocorre desnaturação da enzima, perda de função. Enzimas humanas. Temperatura ideal entre 35 birasa e 40 xa. Enzimas de organismos termófilos. Bactérias de fontes termais. Funcionam bem acima de 70 tazenares. pH. Cada enzima tem um pH ideal. Pepsina, estômago. Atua bem em pH ANA2, ácido. Tripsina, intestino. Atua bem em pH B8, básico. Fora do pH ideal, desnaturação e perda de função. Concentração de substrato, mais reações, até o ponto de saturação. Depois disso, aumentar o substrato não acelera mais a reação porque todos os sítios ativos já estão ocupados.